pintura holandesa e flamenga, destaca-se um conjunto de 8 peças do pintor holandês Jan van Goyen. O conjunto de quadros de Van Goyen presentes na coleção do museu é realmente extraordinário por várias razões. A primeira delas é que esse estudo que estamos a empreender no quadro desse projeto permite, pela primeira vez, um estudo aprofundado do artista nas suas diferentes fases. De fato, o museu tem 8 peças muito importantes desse pintor holandês do século XVII. E uma das razões pela qual esse projeto tornou-se tão interessante para todos nós é o fato que essas 8 pinturas refletem 8 períodos diferentes períodos da sua vida, do seu trabalho. Então, a abordagem temática e a abordagem pictórica, as técnicas, ao podermos avaliá-las todas juntas, ao podermos estudá-las todas juntas, isso permite a criação de um leque imenso de conhecimento. Normalmente um colecionador se restringe a uma época ou a um tipo de paisagem, e neste caso ele teve a brilhante ideia de conseguir também comprar pinturas de fases diferentes. Então nós temos paisagens com figuras maiores ou menores, nós temos cenas marítimas, nós temos cenas em que há personagens a subir e descer de barcos, e cada uma delas, o estudo aprofundado que está sendo feito de cada uma delas, vai permitir esclarecer mais sobre o trabalho do Van Goyen. Porquê Van Goyen? Porque Van Goyen foi um dos pintores mais prolíferos da sua época e porque o Museu Medeiros de Almeida detém uma coleção que é uma das mais vastas do pintor. E o que é que acontece? É que Van Goyen, além de assinar as suas peças, também as datava. Portanto, é dos primeiros pintores de natureza que assina as suas obras e data. E nós nesta coleção conseguimos identificar perfeitamente a origem das peças, que é importante para que se conheça esta obra do artista. Conseguimos identificar a evolução do artista ao longo da vida, desde que é aprendiz até ser até ao final da sua carreira, e conseguimos analisar materialmente e fisicamente e fisicoquimicamente, digamos, com exames de área e exames de ponto, conseguimos analisar os materiais que foram selecionados pelo pintor ao longo desta sua vida e desta maturidade artística que ele vai obtendo ao longo da sua carreira. Portanto, a nossa ideia é alargar o projeto a nível internacional. Portanto, é um projeto que irá trazer novos futuros projetos consigo. Convidada para este projeto de investigação sobre a pintura de Van Goyen, na medida em que tenho uma investigação desenvolvida na área da pintura de tema marítimo, um tema que começou a captar a atenção dos pintores exatamente, sobretudo a partir do século XVII. E neste sentido, Van Goyen é um dos pintores expoentes desse género, desse novo gosto pela pintura de tema marítimo. Nas pinturas de Van Goyen nós vemos a representação das atividades no mar ou nos canais. Os canais representavam um meio de locomoção quando a Holanda se expande da terra para o mar, conquistando progressivamente um espaço ao próprio mar. E nós assistimos a isso
a esse cotidiano na pintura de Van Gogh, em que as embarcações, muitas delas ou com as suas velas ao vento ou sem velas, mas percorrem os canais transportando as pessoas, as mercadorias, facilitando os contactos entre os vários pontos da costa. Uma costa muito bem definida, apesar de representada de uma forma muito sintética, mas em que conseguimos quase que ter uma representação topográfica e documental dos vários edifícios que na altura faziam parte da paisagem holandesa. Ele é um dos paisagistas dos Países Baixos, um movimento que está a crescer naquela altura, em que a paisagem é ela a protagonista da pintura. Nós temos 8 tábuas assinadas e datadas por Jan Josephus van Goyen. Este conjunto sabemos que foi comprado por Medeiros de Almeida. Curiosamente, das 8 tábuas, 7 foram compradas à mesma colecionadora britânica, Dorothy Hart, em 1958, e a outra tábua que temos, curiosamente a mais tardia, de produção mais tardia, de 1952, foi comprada em França, numa casa leiloeira muito conhecida, a Galerie Charpentier, em 1952, um bocadinho anteriormente. Faço parte, de facto, da equipa do projeto de investigação das pinturas de Van Gogh do Museu Medeiros de Almeida. Este estudo realmente da parte da dendrocronologia vem no seguimento do doutoramento, em que desenvolvi toda uma abordagem, um aprofundamento do conhecimento da pintura e também dos instrumentos musicais, mas na realidade o intuito inicial seria aplicar a dendrocronologia na escultura flamenga, e foi assim que fiz o meu primeiro contacto a este museu e tive conhecimento desta coleção maravilhosa de Van Gogh. E, portanto, havia perfeitamente um potencial para estudar nas várias áreas da história da arte as pinturas de Van Gogh. O estudo dendrocronológico, na realidade, baseia-se na análise do suporte da pintura, onde vamos fazer uma datação com a identificação das madeiras e, como segundo objetivo, será estudar a proveniência das madeiras. É expectável, porque já foram estudadas outras pinturas europeias e não só, de outros museus, e é expectável que sejam madeiras em base de carvalho, provenientes do Báltico e da região da Alemanha. Uma primeira abordagem já que fizemos, de facto, conseguimos identificar o carvalho, perfeitamente visível e perfeitamente mensurável, e vamos realmente agora, no futuro próximo, estudar realmente a proveniência. Aprofundar o conhecimento sobre a obra de Van Gogh passa também pela caracterização dos materiais pictóricos e pela forma como estes foram aplicados na execução artística. Para tal, normalmente utilizamos um conjunto de técnicas in situ, de imagiologia e também técnicas de microanálise complementares. Este processo de exame e análise tem início naturalmente com a documentação fotográfica, tirando partido de diferentes tipos de radiação eletromagnética, portanto compreendendo a região do ultravioleta, visível e infravermelho, e produzindo assim diferentes imagens de uma obra e gerando então informações complementares sobre o seu estado de conservação, algumas informações sobre a sua materialidade e também algumas informações sobre a técnica de produção artística. Através desta investigação interdisciplinar podemos finalmente comprovar que, de facto, houve uma evolução artística no sentido da simplificação dos processos técnicos e materiais, quer ao nível dos tratos preparatórios, quer pela redução gradual da paleta cromática. E o que é também interessante é que, de facto, estes processos são intrínsecos à crescente produção artística, o que significaria também uma maior rapidez na execução das obras, em paralelo com a economia dos recursos na compra destes materiais de pintura. Esta investigação é também uma oportunidade rara. Podemos relacionar um conjunto extenso de obras que estão assinadas e datadas com a própria evolução da técnica de um artista. E, de facto, são estas análises comparativas que nos trazem novas descobertas
e com elas, naturalmente, também novas questões.